Essa semana fomos extremamente abençoados com a palavra do Danny Baker, e muitos de vocês estiveram presencialmente juntos aqui, outros pelo YouTube, mas assim, recomendamos fortemente que não seja apenas uma conferência que fica, mas seja algo, um legado de revisão para nossa prática como igreja. E conversando com os colegas, me lancei a esse desafio de estar ainda nessa ceia antes de sair para a Europa, e também como um pré-Páscoa, E Deus colocou essa palavra que eu quero revisar com vocês, algo simples, algo de matéria dada, conhecida, mas em nome do Senhor Jesus, que seja também nessa continuidade da riqueza que o Senhor nos trouxe através do Dani, e também aquilo que o Senhor está nos preparando para o retiro de Páscoa. Então, imperdível, não deixe de estar junto, porque vai ser algo, um marco para a vida da igreja. Amém? Oramos na Tua presença, Senhor, pela Tua imensa graça. Diante da carga da Tua palavra, Senhor, nessa continuidade, a Tua unção, em nome do Senhor Jesus, vem te derramar sobre nós e entre nós, onde Tu estás trazendo toda um revitalizar sobre a Tua família, sobre os Teus princípios na casa do sacerdócio. Senhor, nós queremos ser como luzeiros no meio de um mundo pervertido, corrompido. Queremos nos levantar como Teu estandarte, como coluna e baluarte da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que todos nós sabemos bem a respeito de Jesus o Cristo. Abra comigo em Mateus capítulo 1, a palavra tão conhecida, quando o anjo traz a Maria ali acerca do filho que ela teria. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A própria significado da palavra Jesus, Joshua, é Javé, é a salvação. Na continuidade, no versículo 25, ela não conheceu nenhum outro varão, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. No capítulo 2, quando os reis magos perguntam onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, eles indagavam, através dos principais sacerdotes e escribas, onde viria nascer o Cristo, o profeta. No capítulo também 2 de Lucas, ele é aclarado, porque Jesus, na verdade, é um nome terreno que o Verbo eterno recebeu ao ser encarnado aqui entre nós. E Cristo é o título, não é um nome próprio, mas é o título. Capítulo 2 de Lucas, versículo 11 vai dizer, 10 e 11, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Jesus, que é Cristo o Senhor. Jesus significa, Javé é a salvação. Cristo vem do hebraico Messias, que significa ungido. Cristo, Christos, do grego, significa ungido. É a mesma palavra, só que acho que é transliterado, que se chama, Thelmo e João Nelson. Então, Christos vem para o nosso português, Cristo. Significa aquele que é ungido, o Messias. A mesma palavra agora em hebraico. Por que eu introduzo essa palavra dessa forma? E que Jesus, ele, por excelência, ele foi o ungido, o escolhido de Deus. Assim também nós somos neste mundo. O texto de 1 João, pode projetar para mim, por favor, 4,17, falando que neste mundo nós somos assim
como Ele. O texto de 1 João, nisto em nós aperfeiçoado amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Há um paralelo direto entre Cristo, Jesus, o ungido, o Senhor, o Kyrios, com cada um de nós como ungidos pelo Espírito Santo. Essa palavra ela é confirmada em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, onde nos fala que em Cristo há nele o amém, o sim e o amém de todas as suas promessas, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aquele que nos confirma, estou lendo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. O que eu quero salientar nessa manhã, muito brevemente, mas creio que contundentemente, para trazer esse fundamento e nessa visão profética sobre a Páscoa já, assim como Cristo foi ungido, cada um de nós também somos ungidos pelo Espírito Santo, para 3 ministérios principais. Creio que a maioria de nós provavelmente se lembra que no Velho Testamento eram 3 tipos de pessoas, principalmente ungidas com óleo pelos profetas, pelos reis e os sacerdotes. Era esse ministério tríplice, seja, sacerdotes, eram ungidos, separados e consagrados para exercerem esse ministério. Os profetas, Elias abençoa e unge Eliseu na continuidade profética. Assim também como reis, o próprio Saul, como primeiro rei em Israel, depois o Davi, foi 3 vezes ungido, numa sequência, primeiro sozinho com as famílias, depois com a tribo de Judá e depois com todo Israel. Então, esses 3 ministérios, eles eram ungidos no Velho Testamento, principalmente. Assim também agora, na Nova Aliança, cada um de nós, todos, mas eu vou me dirigir mais especialmente a todos os homens aqui, mas sem excluir as irmãs, porque todos somos ungidos pelo Espírito Santo, não é algo reservado somente aos homens, mas há um chamado de Deus nessa unção para esse tríplice ministério. Você pode repetir comigo: sacerdote, profeta e rei. Mais uma vez, sacerdote, profeta e rei. Eu me lembrei do exemplo, só para, por favor, incluir as irmãs. Timóteo, capítulo 1 de 2 Timóteo, fala da mãe Eunice. Fala da avó, olha como é importante as avós. A avó Lloyd. Fala que o pai era gentil, não era convertido. Mas a mãe era, e a avó era, e tinham ensinado Timóteo nas Sagradas Letras. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17, vai falando isso. E o próprio Paulo se lembra dessa herança, desse legado que Timóteo recebeu através da avó e da mãe. Então, por favor, irmãs, vocês também são incluídas nessa palavra. Amém? Mas eu quero dar uma capinada maior com os varões, nos chamando como homens de Deus, verdadeiramente homens e verdadeiramente homens de Deus. Os homens aqui dizem amém? Nesse ministério tríplice de sacerdote, profeta e rei. Começa com profeta. Profeta de Deus. Abra comigo em Gênesis, capítulo 18. Vamos dar apenas uma pincelada por causa do horário da ceia. Mas não posso deixar de dar essa batida, esse fundamento apostólico. Gênesis capítulo 18, quando o Senhor traz a palavra da promessa, que para ele não há nada demasiadamente difícil.
Versículo 17, 18, 19, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E aqui entramos nós nesse cumprimento Brasil, logo mais na Suécia, nos outros países ali, aqui saudamos vários países, em nome do Senhor, diz, nós somos fruto dessa palavra profética, milenar, secular, milenar. Nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Olha a importância de tudo aquilo que os companheiros do presbitério têm recebido do Senhor, para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem justiça, juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Eu quero trazer essa palavra profética para todos nós, no contexto peculiar de cada um de nós, casal, homem, mulher, jovem, adolescente. Senhor, Tu nos chama para que ordenemos a nossos filhos e a nossa casa, para que a palavra profética de bênção possa se cumprir na casa de cada um de nós. Você diz amém? E aqui ele fala, ocultarei a Abraão algo que eu vou fazer. No nosso ministério profético, é conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas, nossa família, nossa casa, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos netos. O Senhor quer que eu e você, como profetas na casa do Senhor, e eu estou falando para todos, solteiros, jovens, adolescentes, essa palavra recebi quando ainda era solteiro, há 500 anos atrás, exagerando, do irmão Derek Prince, num livreto fininho dele, mas que me nocauteou completamente. E ali, mesmo como solteiro, me lembro que eu trouxe essa palavra no colégio IPA, numa vez, ainda solteiro, de que Deus nos chamava para sacerdotes, profetas e reis, para termos essa paternidade na casa de Deus. E aquilo lá, por misericórdia, nunca me deixou. Profeta é aquele que conhece e sabe a vontade de Deus. Acho que é Amós, capítulo 3, que o Senhor confirma essa palavra dizendo, farei algo sem. Capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Quando profetas, nós buscamos a vontade de Deus para nossa casa. Tiago fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Deixa eu te contar algo que acontecia no início do meu casamento. Vocês conhecem a Martinha, ela é bem firme, bem, às vezes, decidida, incisiva. E ela chegava assim, Joãozinho, o que nós vamos fazer nessa situação? E eu te confesso que no início eu ficava mais perdido do que palanque embanhado, e ali ficava perdido, me sentindo acuado, e a minha primeira tendência era me defender. Partir para a defesa em um auto-ataque, em vez de matar no peito e buscar o Senhor. Havia uma ausência da minha parte, uma negligência. Eu ficava apavorado, Senhor, eu não sei o que fazer. Tem muita história ali, mas o Senhor foi revertendo todo aquele quadro. Eu comecei a aprender a ser um profeta, sacerdote, rei na minha própria casa, não ser profeta fujão, mas ser um profeta que buscasse a voz de Deus. E quando a Martinha me buscava para nós orarmos sobre algo e sabia a vontade de Deus sobre os guris na época, eu dizia, tranquilo, Marta, eu vou buscar o Senhor. E montava aquela imagem, né? Vamos dizer assim, tranquilo, deixa comigo. Depois entrava no escritório, Senhor, misericórdia, socorro. Fala, revela a tua vontade. Com ela dizia, tranquilo, Deus vai nos falar. Depois entrava, buscava o Senhor na caminhada ou no escritório, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz.
Depois saía e dizia: vem, Martinha, o Senhor nos falou isso, essa é a direção, essa é a condução, e isso que nós vamos fazer. Me lembro como se fosse ontem, o Telmo nos levando a parafrasear Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Só que trazendo para a esposa, falando do marido. O meu marido é o meu pastor. Telmo, quando tu fizesse isso, parecia que tinha brasas vivas sobre a minha cabeça. Nunca mais me esqueci. E eu disse profeticamente: Senhor, na minha casa vai ter um homem de Deus que é um profeta e que é um pastor. Nessa casa tem um homem de Deus. E nunca mais fui negligente, não vou dizer que nunca mais errei ou falhei, por favor, não é isso. Mas comecei a encarnar como ungido também do Senhor. Eu quero ser profeta. Eu quero ser pastor. Abraçava a Martinha, depois ia desesperado, me ajoelhava diante do Senhor. Senhor, fala, eu preciso ter a tua palavra nesse quadro. E depois de ouvir a voz do Senhor, saía todo valente e dizia: vem, Martinha, nessa casa tem profeta, nessa casa tem pastor, tem um homem de Deus. Eu te convido, querido companheiro e colega, que vocês também venham trilhar esse caminho. Não sem percalços e sem frustrações, derrotas, mas em cada dia aprendendo a responder diante do Senhor. Nós somos profetas na presença de Deus para ouvirmos a vontade e a direção de Deus. Ele diz: não vou ocultar a minha vontade. Ordena a tua casa para que a minha bênção possa vir de geração em geração. O segundo ministério é o ministério sacerdotal. Jó capítulo 1 fala que ele todas as noites levantava e de contínuo, todos os dias, intercedia por cada um dos seus filhos. Foi com uma palavra do Moacir, lá do Rio de Niterói, irmão do Ismael, num dos retiros nossos aqui. Abra comigo Êxodo 28, que me veio a cair a ficha. Quando fala ali em Êxodo 28 a respeito das vestes sacerdotais, que havia como um sobrepeliz, não havia como, era um sobrepeliz, como se fosse um colete por cima das vestes sacerdotais, nos seus ombros, versículo 12, Êxodo 28, porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos seus ombros para memória, para lembrança diante de Deus. Versículo 29 e 30, assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel também no peitoral do juízo, sobre o coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Porás no peitoral do juízo Urim e Turim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor, assim também Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Depois você lê o capítulo todo com calma, mas nos vestes sacerdotais, essa sobrepeliz, essa estola sacerdotal, havia aqui nos ombros as duas pedras com os 6 nomes das tribos de Israel. No peitoral, sobre o coração, havia agora não 2 pedras, havia 12. Havia nome por nome dos tribos de Israel. Nós todos, ou a maioria, conhecemos a figura. O que eu quero revigorar hoje e termos um arrependimento diante do Senhor é que todos nós aqui, homens e mulheres, jovens e adolescentes, de mais idade, singular, Senhor, eu quero trazer a minha casa, a minha família, na Tua presença, em memória, continuamente. Aqui está a pedra do Jonathan e da Ana.
Aqui está do Daniel e da Tiele. Aqui está do Michael e da Thaís. Aqui está do Davi. Aqui está do Felipe. Aqui está do Josué e do João. Aqui está da Esther, da Raquel, da Maria e da Sarinha. E aqui, Senhor, os outros que virão. Aqui está o Fernando e a Denise. Aqui está o Mário e a Kathleen. Aqui está cada um dos filhos dos discípulos que tu tens dado em nome do Senhor. Eu quero trazer, não sobre os ombros apenas de autoridade, mas eu quero trazer no coração a paternidade, continuamente, em memória. Obrigado, Sérgio e a Beth, pelo companheirismo de vários netos em comum, porque há retaguarda de oração, há essa ponte de oração juntos, pelos nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossas noras. Você diz amém? Antes de termos um exercício prático, te lembra agora falando com os homens, 1 Timóteo, projeta para mim, por favor, capítulo 2, versículos, acho que é 7, 8, que fala: quero, portanto, que os varões em toda parte levantem mão santa, sem ira e sem animosidade, intercedendo, clamando. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quero, portanto, que os varões, os homens, orem em toda parte, em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Eu quero associar com mais 2 versículos antes da gente fazer a prática. Ganhei do Stanislau Júnior, lá de Volta Redonda, quando ele intercedendo pelos seus netos, lá de Ji-Paraná, em Rondônia. Eles estão morando no estado do Rio agora, e longe, distante dos seus netos e filha, e filhos, e noras, e genro, eles estão clamando diante do Senhor, e o Senhor mostrou para ele, e ele levantando de madrugada o texto de Lamentações, capítulo 2, creio que é versículo 19, onde o profeta diz: levanta de madrugada, e levanta tuas mãos, e começa a interceder pelos teus filhos. Lamentações capítulo 2, versículo 19. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levante a Ele as mãos pela vida dos teus filhos, que desfalece de fome, aqui no contexto de cerco de Israel, mas trazer a nossa casa, nossos filhos, nossas noras, genros, netos e netinhas. Senhor, eu quero trazer, levantando as mãos, há um segredo espiritual. E quando ele estava em Cuiabá, junto com os irmãos lá, Deus deu uma visão, lembrando de Moisés com Ur, era Arão e Ur que sustentavam as mãos, levantando, enquanto que ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia. Quando baixava as mãos, o exército amalequita vencia. Está lá em Êxodo 17. Há um poder, há uma autoridade, quando você, como pai de família, em todo o tempo, em memória, diante de Deus, levanta as tuas mãos. E eu queria, sem qualquer desprezo pelas irmãs, mas eu quero dar uma chacoalhadinha e um torniquete maior na vida dos meus companheiros homens. Eu convido todos os homens aqui, independente da idade, que te coloca em pé comigo. Agora te coloca em pé com estola sacerdotal. Veste as vestes sacerdotais junto comigo. E agora levanta tuas mãos, as pedras da tua esposa, dos teus filhos, dos noras, netos, discípulos amados, estão no teu peitoral, na tua sobrepeliz, sobre teus ombros. Mas agora diante do coração, levanta bem alto as tuas mãos e começa em voz alta a interceder pela tua casa, pela tua família, pelos que vão retornar, pelos que vão se converter, pelos que vão ser resgatados. Profetiza na presença do Senhor. Eu sou sacerdote ungido na minha casa, em nome do Senhor. Pode falar em voz alta?
um nome dos teus amados, um nome dos discípulos, filhos. Anota, proclama, pronuncia, profetiza. Tu és sacerdote ungido, assim como Cristo, Messias, foi ungido. Assim nós somos neste mundo. Aleluia. Agora o que fizemos aqui, eu te desafio a fazer todos os dias, em toda parte, em todo lugar, sem divisão, em santidade, com pureza, sem nada te acusando, em unidade com tua esposa, porque ali o Senhor vai responder as orações. Amém, companheiro? Profeta, sacerdote, e senta por favor. E para conclusão, reinado em amor. E aqui os gaúchos gostam muito, né? Nós gostamos dessa palavra, eu sei. Fui chamado para ser rei, para governar. Essa segunda-feira eu voltei de São Paulo e São Vicente, depois de ministrar lá e participar de vários retiros apostólicos. E eu tive que me despojar. Eu tinha planejado, chego aqui ao meio-dia e pouco, 1h, troco de roupa, dou um beijo na Marta e já vamos aqui para a conferência da família. Estava pronto. Jesus indo para Jerusalém, estava pronto. Só que a Marta me liga sexta-feira e diz: John, caí de cama, estou com dengue. Há 2 semanas atrás nós estávamos todos juntos em oração pela vida do Felipe. Está ali o Filipinho já curado em nome do Senhor Jesus. Parece que é um leão por semana, um urso por semana. Muitos de vocês estão na mesma situação. Não é fácil. E eu voltei para casa, quem me conhece sabe que eu dou um braço para estar em qualquer culto, em qualquer conferência. Mas o Senhor diz, fica em casa. E diz, Senhor, tem certeza? E o Senhor diz, tenho. É hora de tu ser um rei em amor, servindo e amando. E eu tirei a roupa pastoral, tirei a roupa de apóstolo, na brincadeira só, né? Tá? E ali fiquei de enfermeiro, de cozinheiro, de faxineiro, de lavador, né? E a Marta estava dengosa, né? Brincadeira só, né? É uma piada de mau gosto, né? Porque é horrível esse vírus aí, prostra mesmo. Muitos de vocês já passaram, outros estão passando. Mas acho que ela se aproveitou comigo, né? Porque busca, né? Eu sentava ela assim, parece piada, né? De Instagram, né? Eu sentava assim, levantava, já vou buscar. Mas ela é uma paciente muito boa, graças a Deus, e já está se recuperando. Ontem eu ganhei café, né? Na cama, né? Então assim, o Senhor. Mas eu quero te dizer, querido companheiro, como cabeça, o Senhor nos chama para um serviço de amor. Jesus em Mateus 20, versículos finais ali, quando ele diz que os governadores, eles estão aí para mandar e governar e serem servidos, mas o Filho do Homem não veio para isso. Mateus 20, versículos 25 em diante, não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande, seja esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Querido companheiro, profeta, sacerdote e rei, cabeça da tua casa, Deus nos chama para um serviço, onde nós nos esvaziamos de qualquer autoritarismo, machismo, para a imagem de Cristo. Servimos a nossa casa, a nossa família, num governo de amor e de serviço de entrega. João capítulo 13, quando tem o famoso lava-pés, Jesus fala, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Ele não tem problema nenhum da sua identidade. Versículo 13, versículo 14 de João 13. Mas se eu, sendo mestre e senhor e Quírios, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Bem-aventurados somos se praticarmos. Versículo 17.
querido companheiro de obra e ministério, sacerdotal, profético e agora do governo, do reinado. Você e eu somos chamados para servir a nossa família, a nossa esposa, a nossa casa, nossos filhos, nossos netos, os discípulos, nessa paternidade de filhos em amor. Senhor, Tu me chamaste, ungiste e me preparaste para isso. Efésios 5, e com isso concluo. Ali tem alguns verbos que o Telmo sempre nos salienta. Obrigado, Telmo e Luísa, por esse legado para nós. Maridos, amai a vossa esposa, a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Versículo 25. A si mesmo se entrega, a si mesmo a santifica, purifica por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar igreja gloriosa. Assim também os maridos devem amar como o próprio corpo, amar a esposa, alimenta, cuida. Nessa manhã, Senhor, nesse pré-retiro de Páscoa, nós queremos trazer esse fundamento de que todos nós temos esse ministério sacerdotal, profético e de reinarmos em vida, em nossa casa, em nossa família, sendo casados ou solteiros. Todos fomos ungidos, mas especialmente a nós homens, varões, maridos, casados, há sobre nossos ombros uma unção distinta, à semelhança de Cristo, para sermos praticantes, bem-aventurados, debaixo desse ministério tríplice, que é uma honra, é um privilégio, é uma responsabilidade para o qual o Senhor nos chama, para ordenarmos bem a nossa casa, para que a bênção de Abraão também venha sobre a tua e a minha casa e família. Levanta as tuas mãos comigo e nós consagramos diante da mesa, diante do pão e do vinho, o pão partido, o pão quebrado, o pão repartido, dado para outros, o cálice da bênção transbordando através da tua e da minha vida, sobre a nossa própria casa, sobre a nossa esposa, família, filhos. Inclui o grande oikos de Deus, todos os contatos que vão se converter, os discípulos amados, filhos de coração. Senhor Jesus, apresentamos como profeta, como sacerdote e rei. Nós estamos aqui, debaixo da tua unção, para fazer diferença nessa geração pervertida e corrupta. No meio de uma igreja superficial, no meio de uma igreja sem o teu evangelho do reino, queremos, por misericórdia, responder ao teu chamado. Te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém.